Leitura diária da Bíblia, dia 92. Antigo Testamento, Números 33, Números 34. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, os quais saíram da terra do Egito por seus esquadrões, sob a condução de Moisés e Arão. E Moisés escreveu suas saídas conforme suas jornadas por ordem do Senhor. Estas, pois, são suas jornadas conforme suas partidas. De Ramessés partiram no mês primeiro, aos 15 dias do mês primeiro, no segundo dia da Páscoa saíram os filhos de Israel com mão alta, à vista de todos os egípcios. Estavam enterrando os egípcios os que o Senhor havia matado deles, a todo primogênito, havendo o Senhor feito também juízos em seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e assentaram acampamento em Sucote. E partindo de Sucote, assentaram em Etã, que está ao extremo do deserto. E partindo de Etã, voltaram sobre Piairote, que está diante de Baal-Zefon, e assentaram diante de Midol. E partindo de Piairote, passaram por meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias pelo deserto de Etã, e assentaram em Marrá. E partindo de Marrá, vieram a Elim, de onde havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e assentaram ali. E partidos de Elim, assentaram junto ao Mar Vermelho. E partidos do Mar Vermelho, assentaram no deserto de Sim. E partidos do deserto de Sim, assentaram em Doficá. E partidos de Doficá, assentaram em Alos. E partidos de Alos, assentaram em Refidim, onde o povo não teve águas para beber. E partidos de Refidim, assentaram no deserto de Sinai. E partidos do deserto de Sinai, assentaram em Quibrote-Taavá. E partidos de Quibrote-Taavá, assentaram em Hazerote. E partidos de Hazerote, assentaram em Ritmá. E partidos de Ritmá, assentaram em Rimon-Pérez. E partidos de Rimon-Pérez, assentaram em Libná. E partidos de Libná, assentaram em Rissa. E partidos de Rissa, assentaram em Quelata, e partidos de Quelata, assentaram no monte de Séfer. E partidos do monte de Séfer, assentaram em Arada. E partidos de Arada, assentaram em Maquelote. E partidos de Maquelote, assentaram em Taate. E partidos de Taate, assentaram em Tera. E partidos de Tera, assentaram em Mítia. E partidos de Mítia, assentaram em Asmona. E partidos de Asmona, assentaram em Mocerote. E partidos de Mocerote, assentaram em Bene-Jaacã. E partidos de Bene-Jaacã, assentaram em Horge de Gade. E partidos de Horge de Gade, assentaram em Jotbatá. E partidos de Jotbatá, assentaram em Abrona. E partidos de Abrona, assentaram em Ezion-Geber. E partidos de Ezion-Geber, assentaram no deserto de Zim, que é Cádiz. E partidos de Cádiz, assentaram no monte de Hor, na extremidade da terra de Idom. E subiu Arão o sacerdote ao monte de Hor, conforme o dito do Senhor, e ali morreu aos 40 anos da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mês quinto, no primeiro dia do mês. E era Arão de idade de 123 anos, quando morreu no monte de Hor. E o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul na terra de Canaã, ouviu como haviam vindo os filhos de Israel. E partidos do monte de Hor, assentaram em Zalmona. E partidos de Zalmona, assentaram em Punom. E partidos de Punom, assentaram em Obote. E partidos de Obote, assentaram em Ije acento agudo Abarim, no termo de Moabe. E partidos de Ije acento agudo Abarim, assentaram em Dibon-Gade.
E partidos de Dibon-Gade, assentaram em Almon-Diblataim. E partidos de Almon-Diblataim, assentaram nos montes de Abarim, diante de Nebo. E partidos dos montes de Abarim, assentaram nos campos de Moabe, junto ao Jordão de Jericó. Finalmente assentaram junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nos campos de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nos campos de Moabe junto ao Jordão de Jericó, dizendo: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Manda aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra de Canaã, a saber, a terra que vos há de cair em herança, a terra de Canaã segundo seus termos, tereis o lado do sul desde o deserto de Zim até os termos de Idom, e vos será o termo do sul ao extremo do mar salgado até o oriente, e este termo vos irá rodeando desde o sul até a subida de Acrabim, e passará até Zim, e suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Reis Aradar, e passará até Asmon, e rodeará este termo, desde Asmon até o ribeiro do Egito, e seus limites serão ao ocidente. E o termo ocidental vos será o grande mar, este termo vos será o termo ocidental. E o termo do norte será este: desde o grande mar vos assinalareis o monte de Hor, do monte de Hor assinalareis a entrada de Rameite, e serão as saídas daquele termo a Zedade, e sairá este termo a Zifron, e serão seus limites em Reis Arenã, este vos será o termo do norte. E por termo ao oriente vos assinalareis desde Reis Arenã até Sefã. E baixará este termo desde Sefã a Ribla, ao oriente de Eme, e descerá o termo, e chegará à costa do mar de Quinerete ao oriente, depois descerá este termo ao Jordão, e serão suas saídas ao mar salgado. Esta será a vossa terra, por seus termos ao redor. E mandou Moisés aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual mandou o Senhor que desse às 9 tribos, e a meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade segundo as casas de seus pais, e a meia tribo de Manassés, tomaram sua herança. 2 tribos e meia tomaram sua herança desta parte do Jordão de Jericó ao oriente, ao oriente. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos possuirão a terra, Eleazar o sacerdote, e Josué filho de Num. Tomareis também de cada tribo um príncipe, para dar a possessão da terra. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel filho de Siftã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael filho de Amiúde. Estes são aos que mandou o Senhor que fizessem a partição da herança aos filhos de Israel na terra de Canaã. Novo Testamento. Luque 9:10 da manhã menos 27. E quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus todas as coisas que tinham feito. Então ele os tomou consigo, e retirou-se à parte a um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. E quando as multidões souberam, seguiram-no. Ele as recebeu, e lhes falava do reino de Deus, e curava aos que precisavam de cura. E o dia já começava a declinar. Então os 12 se aproximaram dele, e lhe disseram:
despede a multidão, para irem aos lugares e aldeias ao redor, se agasalhem, e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser se formos nós mesmos comprar de comer para todo este povo. Porque havia ali quase 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os se sentarem em grupos de 50 em 50. E assim procederam, fazendo todos se sentarem. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e os deu a seus discípulos, para os porem diante da multidão. E todos comeram, e saciaram-se, e levantaram 12 cestos de pedaços que sobraram. E aconteceu que, quando ele estava orando só, e seus discípulos estavam com ele, que ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, que algum dos profetas antigos ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Então ele os alertou, e mandou-lhes que não dissessem a ninguém, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, e pelos escribas, que seja morto, e que seja ressuscitado ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, porém quem, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Porque, que aproveita para alguém ganhar o mundo todo, e perder ou prejudicar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele o Filho do Homem se envergonhará, quando vier na sua glória, e na do Pai, e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dentre os que aqui estão, há alguns que não experimentarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Provérbios. Provérbios 8:22 da manhã -31. O Senhor me adquiriu no princípio de seu caminho, desde antes de suas obras antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, desde antes do surgimento da terra. Quando ainda não havia abismo, eu fui gerada, quando ainda não havia fontes providas de muitas águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos morros, eu fui gerada. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio da poeira do mundo. Quando preparava os céus, ali eu estava, quando ele desenhava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando colocava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem seu mandado, quando estabelecia os fundamentos da terra. Então eu estava com ele como um pupilo, e eu era seu agrado a cada dia, alegrando perante ele em todo o tempo. Alegrando na habitação de sua terra, e concedendo meus agrados aos filhos dos homens. Pai Celestial, viemos diante de Ti agradecidos pela jornada que nos guias, como vemos nos caminhos traçados em Números. Ajuda-nos a aceitar nossas próprias experiências no deserto, confiando em Tua providência enquanto buscamos seguir o exemplo de Cristo em Lucas. Que possamos, como a sabedoria em Provérbios, reconhecer o valor de Tua criação e a beleza dos Teus planos para nós. Ensina-nos a carregar nossas cruzes com coragem e a encontrar alegria em nosso serviço, sabendo que estás sempre conosco. Aproxima-nos do Teu coração, ó Deus. Amém.